Olá, estamos no Madrugada de Bênção. É uma alegria estar na sua vida, participar da sua história e com você mergulhar nos mistérios de Deus. Vamos juntos fazer essa experiência do Evangelho e principalmente deixar que hoje Deus possa nos seduzir com a tua palavra. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus reuniu os seus 12 discípulos e disse: Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada há de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-os às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 passarinhos por uma cê. No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como enfrentar os medos? A palavra começa dizendo: não temais. O medo, por muitas vezes, dentro da palavra, fez com que o homem cometesse ações totalmente contrárias ao propósito de Deus. Desde o ato da criação, quando encontramos ali, já no Éden, Adão e Eva, ao invés da obediência, deixaram um medo, e o medo até poderíamos usar uma palavra chula, fajuto, medo fraco. Esse medo que fazia olhar para aquela árvore e continuar fixo nela, ao invés de fazer dela parte de tudo aquilo. Devido a esse medo, acabaram deixando-se seduzir por outros deuses, por outro Senhor, que não a vontade do próprio Deus, a palavra do próprio Deus. Também esse mesmo medo, esse medo de perder o posto, esse medo de perder o cargo, esse medo de continuar sendo o escárnio ou que está afastado, esquecido, fez com que Caim matasse Abel. O medo, então, vem fazendo percorrer a história. E à medida que nós encontramos com Abraão e ouvimos Deus dizer a ele uma palavra, e esse homem cumprir esta palavra, faz-nos entender bem claro. Aquele que não teme as coisas do mundo, mas sim teme apenas ao Senhor Deus. E não é um temor deste medo estupendo que nos faz sentir arrepio ou horror dentro de nós. Mas pelo contrário, Abraão mostra que o temor a Deus é respeito, o temor a Deus é entrega, o temor a Deus é obediência, e ele obedece ao Senhor. Assim também Moisés o fará, respeitando o propósito de Deus, mesmo vendo que aquele povo não o escutava, mesmo percebendo que esse povo cultuava outros deuses e outros senhores e exortava a palavra e determinava esta palavra. E assim fará Isaías, assim fará Jeremias. Jeremias, por tantas vezes, chora ao Senhor, lamenta ao Senhor. Mas segue adiante e faz aquilo que é o propósito de Deus. Mas quando a gente entra no Novo Testamento, e encontra o que o medo é capaz de fazer com os discípulos do Senhor. Sabe que, ouso até dizer, o medo de perder o mestre,
ou o medo de ver aquilo que o mestre poderia se tornar, ou o medo de não crescer financeiramente, nos bens e nas posses, faz com que até Judas entregue a Jesus. Esta palavra, então, está cerceada de um fator tão negativo para aquele que quer caminhar de cabeça erguida, para aquele que quer caminhar conforme a verdade, para aquele que quer viver a tua libertação dia após dia. Portanto, amado, amada de Deus Pai, meu irmão, minha irmã na fé, é preciso romper com as amarras do medo e assumir o temor a Deus e às coisas de Deus. E assim, empreender-se nessa caminhada. Numa caminhada onde nada que está escondido assim o ficará, porque Deus trará tudo isso à luz. Agora aqui eu faço uma observação, viu? Eu já ouvi até em pregações por aí. Olha, é por isso que o Senhor vai revelar o segredo de todos vocês. Isso é fofoca. Isso é tititi, isso é disse-me-disse. Isso é intriga, gente. Cuidado. Cuidado com esses profetas aí. Começa a anunciar que, então é por isso que Deus vai revelar o segredo de cada um. O que é seu, o que é meu, o que é pecado de cada um de nós, cabe a nós resolvermos com Deus, viu? Não cabe aí a ficarmos divagando e falando desse ou daquele. Cuidado, que a gente pode usar a palavra para fazer fofoca e intriga. Depois do que o Senhor diz, olha, o que vos digo na escuridão, dizei-os às claras. O Senhor Jesus está sendo forte aqui sobre os ensinamentos. E ele dizer, olha, tudo que está escondido virá à luz. Sabe por quê? Lembrem bem o anúncio de Jesus. Não digam a ninguém, não contem a ninguém, não revelem aos outros. Espera. Por quê? Não é Cronós, é Kairós. Não é tempo dos homens, mas é tempo de Deus. Não é minha vontade, mas é a vontade do Senhor. Então é na hora que Deus quiser. É no momento que Deus determinar. É o instante de Deus. E como às vezes é difícil saber esperar. E nós acabamos enfiando aí os pés pelas mãos, pela cabeça. Acabamos nos enroscando todo. E a corda acaba ficando pelo pescoço. E aí você ainda diz que ela estoura do lado do mais fraco. Não, ela estoura do lado do desesperado. Ela estoura do lado daquele que não sabe esperar no Senhor e encontrar em Deus o teu tempo. Por isso o Senhor Jesus diz, não conteis a ninguém. Porque na hora certa tudo vai ser revelado. Na hora certa até as pedras falarão em meu nome. O túmulo vazio estará e proclamará a todos que aquilo que dizem que o corpo foi roubado, na verdade não foi. Ele ressuscitou. Ele subiu aos céus. Ele vive agora, eternamente. E vai mais. O que é vos dito no ouvido, publicai-o em cima dos telhados. Meu Deus do céu, tem gente que usando essa palavra novamente errada. Está esquecendo que o Senhor Jesus está dizendo bem claro aqui. Toda profecia, tudo que é revelação de Deus, tudo que é ensinamento de libertação, de cura, de edificação, de salvação, tudo que é implantação desse novo reino, deve ser proclamado. Eu não posso deixar que a graça morra em mim, eu não posso deixar que esse milagre acabe em mim. Por isso o Senhor dizer, olha, quando vos disserem ao ouvido, aquilo que escutarem ao longo do caminho, revelem como testemunho aos outros. Deem testemunho da verdade. Porque Jesus é a verdade e a vida. Quem nele crê não morrerá jamais. Viverá eternamente. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a tua alma. Amado, como isso é forte para nós. Quantas pessoas que tentam ceifar o pregador, o anunciador da palavra. Quantas vezes a gente se vê aí na comunidade, no grupo, as pessoas tentando nos calar. Eu já vi gente tentando calar o outro, querendo acusar os pecados do irmão, as falhas, as limitações. Todos nós somos pecadores, todos nós somos frágeis, todos nós somos sujeitos a limitações, a fraquezas. E só o encontro com o único e verdadeiro Deus poderá nos dar a libertação.
Ah, mas já estão na igreja, deveria já ter feito. É dia após dia. A nossa conversão é só por hoje. Por hoje, por hoje, por hoje. E a cada dia eu repito, por hoje. Porque o amanhã a Deus pertence. E é a cada instante que me aproximo de Deus, que me aproximo da minha santificação, a metanoia, essa mudança radical vai acontecendo. E aí, não fique preocupado com aqueles que tentam matar-nos com a língua, matar-nos com os olhos, porque está lá na bem-aventurança, bem-aventurados os que forem perseguidos, injuriados, caluniados, blasfemados, em meu nome ou por meu nome, porque deles é o reino dos céus. A vitória vos será dada. O Senhor vai mais além. Estes vão queimar no fogo que não se apaga. Num fogo que não se apaga. E vai ainda mais o Senhor, nada vai acontecer sem que o Senhor assim queira. E aqui eu tomo posse dessa palavra até para o que você pode me questionar agora. Você poderia dizer, mas então por que Deus permite que certas coisas aconteçam na minha vida? Por que Deus permitiu essa condição? Porque Deus permitiu aquela? Nada vai acontecer se eu não sou capaz de suportar. Deus não te dá um fardo que você não possa carregar. Deus não permite que na tua vida aconteça algo que não seja na tua condição real de suportar, de lidar, de carregar. Então, se a tua cruz parece pesada, cuidado. Cuidado, você está reclamando de barriga cheia, viu? Que tem gente sofrendo muito mais. Sabe, às vezes eu paro, eu como humano, eu penso isso às vezes, viu? Gente do céu, ô pó para sofrer, ô vida dura sofrida. E aí eu começo a escutar as pessoas, eu vou ao encontro das necessidades do outro e volto para o meu canto e paro em Deus e me arrependo profundamente de ter dito isso. Porque vejo quanto Deus me priva, quanto Deus ainda me guarda, quanto Deus me livra de tantos outros males. Então, comece a olhar para as ações que Deus tem realizado na sua vida e não para aquilo que o inimigo tem feito. Tem muitos e muitos na fé que estão dando mais força a Satanás do que a Jesus. A nossa libertação é em Cristo, não é nas amarras do inimigo. Por isso, nada vai acontecer sem que Deus consinta que isso aconteça com você. Porque Ele sabe que tu és forte, Ele sabe que tu és Cefas. E sobre esta pedra aí, Ele pode edificar a tua palavra, Ele pode edificar este novo tempo, Ele pode constituir esse novo povo, essa nova raça, essa nova nação.